Um coração agradecido. Diz assim, na versão mais antiga, primeiramente, o Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E na NVI, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Fique tranquilo, eu falarei pouco. Não vou fazer como o Vitor, falou que ia falar pouco e falou bastante. Tá? Não estou reclamando não, porque eu queria que ele falasse mesmo. Né? Tem um monte de gente ligado, querendo ouvir o testemunho dele. Mas creio que falarei pouco. Se eu não falar pouco, a gente passa da hora. Mas, lá nos Estados Unidos, toda quinta-feira de novembro, é feriado nacional, e eles comemoram o chamado Dia de Ação de Graças. Tem um nome em inglês, para não errar eu não vou falar, e deixa em português. A razão dessa celebração é celebrar, agradecer ao Senhor. E é uma celebração oriunda dos primeiros colonos, os primeiros pioneiros puritanos, cristãos, então, que foram para fundar, hoje Estados Unidos, e fundar a chamada região da Nova Inglaterra. Então, quando eles colheram os primeiros frutos, eles dedicaram ao Senhor, fizeram uma celebração, e se tornou, então, o Dia de Ação de Graças. Dia de agradecer pelos muitos benefícios que Deus lhes tem dado. Interessante que eles poderiam ter criado um dia para lembrar quem havia morrido, alguém que tivesse sido importante nos primeiros grupos, ou para lembrar dos sofrimentos, pelas lutas, que foram muitas, que eles enfrentaram. Os primeiros foram atacados por lobos, morreram, o frio também matou muita gente, mas eles dedicaram ao Senhor pelos muitos benefícios recebidos. Ao pensar que estamos nos aproximando dos nossos 32 anos da nossa organização como igreja, não tem como o coração da gente não se encher de gratidão. Eu não sei o seu coração, mas o meu, quando eu penso, falo, Senhor, quem imaginaria, né? Muito obrigado, coisa linda, quanta coisa boa aconteceu. Verdade, a gente passou nossos perrengues, nossas dificuldades, muitas, sem dúvida. Mas não temos como não agradecer ao Senhor. E nosso coração, então, se enche, quando nós começamos, né? O nosso coração se enchia de temor e ousadia. Nunca foi fácil a nossa vida como igreja, mas sempre a mão de Deus esteve conosco. O seu coração tem gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas como igreja, através de todos esses anos, 32 anos de igreja organizada, mais 2 anos e 5 meses de grupo pequeno, congregação que nós vivemos? Seu coração é agradecido? Tem gratidão? Mas o que é gratidão? Gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso? A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequentemente acompanhada por um desejo de agradecer-lhe. Quando temos um coração grato, nós não dependemos das circunstâncias para agradecer. Nós temos na palavra de Deus um texto que ilustra muito bem essa questão da gratidão. É um fato vivido por Jesus, relatado em Lucas capítulo 17, versículos 12 a 19. Vou ler na NVI. Diz assim, então Lucas, acho que puseram aí, tá, então não preciso demorar, tá aí. Vou ler então na NVI. Diz assim,
Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A Bíblia, palavra de Deus, dá ênfase à gratidão. Nessa passagem que lemos agora, Jesus estava a caminho de Jerusalém, com a data da crucificação se avizinhando. Ao passar entre Samaria e Galiléia, ele se aproxima de uma aldeia, cujo nome não é registrado, não sabemos exatamente qual era, e fora dessa aldeia, 10 leprosos acampados, em tremendo estado de abandono e vergonha, vieram ao encontro de Jesus. 9 desses leprosos eram judeus, e um era samaritano. Ressalto, isto não foi uma parábola contada por Jesus, foi um fato vivido por Jesus, realidade. Ora, os judeus daquele tempo não se relacionavam com os samaritanos, muito menos viviam com eles. Aparentemente, o sofrimento incomum, tanto dos 9 judeus quanto desse samaritano, os juntara na dor que compartilhavam. Às vezes a dor aproxima as pessoas, faz superar os preconceitos, etc. Se você já se informou um pouquinho a respeito da lepra naquela época, mesmo que minimamente, pode imaginar em que condições sórdidas, desesperadoras, esses homens viviam. Porque os leprosos eram obrigados a viverem num acampamento fora da cidade, não podiam entrar na cidade, e a lei exigia que eles ficassem pelo menos a 100 metros de distância das pessoas saudáveis, e se por acaso alguém deles se aproximasse, esses doentes deveriam gritar: imundo, imundo, ou impuro, impuro, assim se declarando impossibilitados de conviverem, de terem proximidade com outros. Porém, por certo, o que mais atormentava esses leprosos era a lembrança dos seus queridos que tinham ficado para trás. Tinham que se apartar. Esse grupo era um grupo de homens, então eles tiveram que se apartar da talvez amada esposa, dos seus queridos filhos. Então, se afastaram do seu convívio social. Perderam as esposas que amavam, filhos queridos, etc. Perderam o lar, o respeito, a dignidade e a esperança. Possivelmente, 9 deles, os judeus, tenham sido religiosos fiéis, enraizados na tradição da religião, da sinagoga. O samaritano, claro, era um herege, né? Não tinha fé dos judeus. Contudo, agora estavam acampados, fora da aldeia, expostos em total vergonha e num sofrimento inexprimível. Pois bem, ao verem Jesus passar,
Certamente eles já tinham ouvido falar das façanhas, dos milagres de Jesus, dos seus belos discursos. E assim, então, conhecendo-lhes a fama, estes excluídos gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Não sei o que eles esperavam que Jesus fizesse por eles, mas apelaram para que Jesus os socorresse. O grito daqueles homens externava o desespero e a dor pela vida miserável que estavam levando. Imploraram para que o mestre deles tivesse compaixão. Jesus simplesmente os olha, nem os toca, simplesmente diz: vão até os sacerdotes e mostrem-se a eles. E eles obedeceram, puseram-se a caminho para encontrar os sacerdotes. E quando iniciam a viagem na direção desses religiosos que tinham o poder de os declararem purificados, limpos, acontece o grande milagre. Todos eles, os 10, foram curados. 9 deles seguiram em frente ao seu destino. Mas um resolveu voltar para expressar gratidão ao seu, benfeitor. E quando este homem samaritano chega diante de Jesus, Jesus lhe pergunta: onde estão os 9? Os 9. Ou seja, cadê os outros? Não foram 10 os beneficiados? Porque só um voltou para agradecer. Que coisa, né? Os outros 9 souberam receber, mas não souberam agradecer. Tem tanta gente assim nos dias de hoje, não é verdade? Recebe, abençoado, mas não agradece. Só sabe receber. Porém, a colocação feita pelo Senhor Jesus Cristo ao elogiar a atitude do samaritano agradecido, que soube voltar, mostra-nos que é muito importante saber agradecer. Você sabe agradecer? Você tem um coração agradecido? Deus espera de nós, seus filhos, gratidão no coração. Lucas 7,36 registra um outro episódio vivido por Jesus. Nos mostra o Senhor lá na casa de um fariseu chamado Simão, quando entra ali uma mulher chamada de pecadora, que faz algo que chama a atenção de todos. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Chora tanto que lava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Os enxuga com os seus longos cabelos. E depois ela unge os pés de Jesus com um perfume de altíssimo preço. Naquela sala, todos a reprovaram. Que mulher, desperdiçando, esse perfume aí custou tão caro, coisa e tal. Que absurdo, blá, 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 blá. Para reclamar é fácil, né? Então, mas como não demonstrar gratidão pelos benefícios recebidos? Essa mulher, alcançada pela graça do Senhor, resolveu agradecer, expressando todo o seu amor com esse gesto, talvez excêntrico, surpreendente mesmo, mas ela mostrou que era agradecida. O que esses dois têm em comum? Leproso, o ex-leproso e a mulher ex-pecadora. Um coração profundamente agradecido. Eles tinham consciência do que haviam recebido de Deus. Eles não esqueceram do passado, da lama onde estiveram, da desonra que os perseguia, do ato de misericórdia que receberam do Filho de Deus e expressaram gratidão. Você tem um coração agradecido?
como retribuirá o Senhor os benefícios com que tem sido agraciado. É a gratidão que fez aquele leproso purificado empreender um retorno para encontrar Jesus, agradecer-lhe e adorá-lo. É a gratidão que faz uma mulher pecadora prostrar-se aos pés de Jesus e lavá-lo com suas lágrimas, secá-lo com seus cabelos e ungí-los com um perfume caríssimo. Que lindo gesto de gratidão e adoração. Até hoje a ação dessa mulher é contada em todas as partes do mundo. Mas voltemos ao nosso leproso purificado, o leproso agradecido. A pergunta de Jesus nos revela uma forma errada de muitas pessoas se relacionarem com Deus. E a pergunta foi: onde estão os outros? Os outros 9. Ainda hoje, muitos agem como esses 9 que não voltaram para agradecer. Porque é apenas uma pequena parte que corre atrás de Jesus com o coração cheio de ações de graça. Porque são tão poucos. Aqui foi 10%, dízimo. Né? O dízimo dos beneficiados. Foi lá agradecer. Porque Deus tem sempre em meio a 10 que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo. Enquanto os outros 90% continuam a sua rotina de serem levados pela vida. Com quem nós nos parecemos? Com o leproso, sarado, agradecido, ou com os outros também sarados, mas ingratos? Agradecidos ou ingratos? O que somos? Muitas vezes nós julgamos aos 9 ingratos, porque erraram em não voltar, erraram por não agradecer, mas por vezes nossa tendência é parecida com a deles em muitos momentos das nossas vidas. Procuramos a Deus para buscar-lhe as bênçãos. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um emprego, de um marido, de uma mulher, de um não sei o quê. Preciso de alguma coisa, cura minha enfermidade. E Jesus, Senhor, pode abençoar. E depois, tchau. Não o procuramos para exercitar relacionamento com Ele. Por meio da oração, por meio da palavra, do conhecimento da palavra. São muitos os que procuram a Deus por aquilo que Ele tem para dar e não por aquilo que Ele é. Procure o Senhor por aquilo que Ele é. Relacione-se com Ele através da oração, através da sua palavra. Procure conhecer dEle, aprender dEle, apreender dEle também na sua vida, para que Ele transforme a sua vida, o seu caráter. A gratidão foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e a adorar a Jesus por aquilo que Ele é. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista, quando escreveu esse texto, ele pensava numa forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe havia feito. Sua atitude é semelhante à do samaritano, que volta para retribuir a Jesus o que havia recebido com gratidão e louvor. E não há outra forma melhor de pagar o bem recebido do que com gratidão, com um coração agradecido. Movido por gratidão, o salmista pergunta: que posso dar ao Senhor como forma de expressar a minha gratidão? Essa pergunta também poderia muito bem ser feita por cada um de nós. Que posso dar ao Senhor? Que gesto posso ter? Ou que comportamento devo desenvolver como forma de expressar a minha gratidão por tudo quanto eu tenho recebido das suas divinas mãos? Pergunto: o que eu e você podemos fazer mais para Deus, como forma
de expressar nossa gratidão? Será que nossas atitudes realmente revelam que há em nós um coração agradecido? Será que temos agido com compromisso na obra de Deus como forma de demonstrar nossa gratidão? Será que temos orado e meditado mais na palavra de Deus como forma de evidenciar a nossa gratidão pelo muito que Ele tem feito por nós? Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado nas nossas mãos. Seja a igreja, agradeça. O trabalho, agradeça. A pessoa com a qual casamos, agradeça. A casa em que moramos, agradeça. A família que temos, agradeça. O ministério que realizamos na igreja, enfim, em cada coisa que o Senhor nos tem dado, sejamos agradecidos. Devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Quando há gratidão no coração, há multiplicação, há prosperidade em todas as coisas. Será que eu e você somos gratos a Deus, independente das circunstâncias que estamos vivendo? Pense nesse momento em alguns motivos pelos quais você deve agradecer mais ao Senhor. Você tem motivos de gratidão? Pense também em como poderá retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Vamos ter um momento de gratidão a Deus por tudo que temos recebido? Cada irmão deve falar ao Senhor um motivo de gratidão agora, através de uma oração silenciosa no seu coração, na sua mente. Fale aí, que motivos você tem para agradecer a Deus? Tem? Se tem, diga: Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque certamente temos muito a agradecer ao Senhor. Talvez se a gente fosse ser realmente honestos com o Senhor, nem teríamos palavras tantas para agradecer o muito que o Senhor nos tem abençoado. Deus, fala a cada coração. Espírito Santo de Deus, toca cada um, para que cada um possa levantar razões para agradecer, razões para louvar, razões para te dar graça, Senhor. E que assim nós sejamos um povo agradecido ao Senhor. E que assim possamos ser melhores do que temos sido, Senhor. Toca cada um, fala a cada um. E dá-nos a tua bênção, Deus. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém.